O David Leonardo gravou uns stories no último domingo, dia 18 de janeiro, da sua casa, não sei se no Brasil ou nos Estados Unidos. Ele faz uma defesa nesses stories ao André Valadão e outras figuras do cenário religioso, não só brasileiro, mas também americano. E nesta reflexão, ele afirma que o povo brasileiro é um povo estranho, que ele se sente envergonhado diante de tantas repercussões que homens de Deus têm feito diante de pecados e, em alguns casos, até crimes que têm repercutido não só no Brasil, mas no mundo. Ele não sabe se é no mundo inteiro, mas ele pode falar pelo seu povo, que segundo ele é o povo brasileiro. É uma geração estranha porque não fala das coisas boas, só falam das coisas ruins. Você vai precisar pegar o seu bloco de notas e a sua caneta para você anotar as figuras que ele cita como sendo promotores das coisas boas, como agentes de Deus para essa geração que você não repercute. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o vídeo passando aqui em cima para vocês, nós vamos assistir o vídeo inteiro, eu quero que você preste bem atenção nesses stories do David Leonardo, que é absurdo. Você vai ouvir e depois eu volto aqui para comentar. Bora pro vídeo. Veja se você concorda comigo naquilo que eu estava pensando agora há pouco, sabe? A nossa geração, e quando eu digo nossa geração, eu digo nós mesmos, sabe? Nós ficamos estranhos ao longo do tempo. Eu não sei se isso é uma coisa de brasileiro ou se é algo no mundo todo é assim, mas eu posso dizer pelo nosso povo. Nosso povo é estranho, sabe? Eu estava vendo essa semana na internet as pessoas repercutindo sobre adultério de pastor, acusações sobre outro e polêmica, e alguém, um escritor muito antigo, um homem de Deus que caiu em pecado, e várias pessoas, até homens de Deus, falando sobre a queda desses pastores, e me dá uma vergonha tão grande, porque só repercutem aquilo que é mal, sabe? Eu fico com vergonha de verdade, porque as coisas boas não repercutem. E aí eu tenho a impressão que tudo meio que é feito para engajar. Então, se a polêmica engaja, eu tô falando sobre ela. Se um homem de Deus caiu, eu tô falando sobre. Mas você já parou para pensar o tanto de coisa poderosa que Deus tem feito na nossa nação? Olha só, hoje eu tava vendo o pastor Tiago Brunet, que é meu amigo, tá nos Estados Unidos, junto com um dos maiores pregadores do mundo, dando uma mentoria para a liderança, com o TJ, Tiago Brunet. Nós temos o pastor Júnior Rostirola, o autor mais lido do mundo. O devocional mais vendido do mundo se chama Café com Deus Pai, é um brasileiro. Ninguém fala nada. Aliás, quando fala é para atacar. Bispo Bruno Leonardo, juntando milhares de pessoas, milhares, aos milhares. Ninguém fala nada. Pastor André Valadão, Igreja Lagoinha. 3 viradas simultâneas transmitidas na televisão, 3 estádios lotados e ninguém fala nada. Ou seja, eu acho que a gente tem algum problema para resolver dentro do nosso coração, sabe? Então é isso, eu só queria, sabe, que nós usássemos a nossa influência para glorificar o nome do Senhor Jesus, não para expor feridas, não para atacar pessoas. Então, eu queria que você pensasse sobre isso. É uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Às vezes nós esperamos as pessoas partirem para então a gente celebrar aquilo que Deus fez na vida delas. Então, hoje eu mandei uma mensagem até para o Tiago, para o pastor Tiago, né, que é meu amigo. Falei, irmão, que poderoso que Deus está fazendo na sua vida, que lindo, glória a Deus. E eu queria que você celebrasse isso, sabe? Celebre aquilo que Deus está fazendo. Agora vai acontecer o Descende no nosso país. Você tem noção? São vários estádios lotados. Então Deus está fazendo algo poderoso na nossa nação e nós não podemos achar que isso é normal. A gente precisa celebrar aquilo que Jesus está fazendo e não os escândalos. Olha só para vocês verem que loucura, né? O povo brasileiro é um povo estranho porque expõe fatos, expõe verdades. Não é porque é escandaloso que deixa de ser verdade. Não é porque alguém expõe que ele passa a ser agora o agente da malignidade. Mas principalmente quem comete, quem se expõe a isso, muito infelizmente passa a ser o agente principal da propagação do mal, não só na igreja, mas para o mundo, porque o mundo vê o reflexo maligno de pessoas que se disseram convertidas, pessoas que tinham influência sobre uma nação, pessoas que tinham influência no mundo, pessoas que se diziam homens, mulheres de Deus. Os casos que o David Leonardo chama no vídeo dele de uma queda, isolando as ações conscientes desses escândalos que houveram no Brasil e também nos Estados Unidos, é o seguinte, eu vou refrescar a sua memória. Houveram alguns casos escandalosos que repercutiram muito, não só na internet, mas na mídia, na televisão, nos veículos de comunicação, repercutiram muito. Um deles foi o caso do Marcos Grubert, marido da Heloísa Rosa, que morava nos Estados Unidos. Teve o caso do abuso, a filha da assessora da Heloísa Rosa. A polícia acabou prendendo Marcos Grubert, a família procurou o auxílio, a direção pastoral da igreja Alcance,
principalmente em Curitiba, que é liderado pelo pastor Luciano Subirá. A resposta do pastor Luciano Subirá diante deste pecado e de natureza criminal também foi o quê? O silêncio. Ele disse que Deus havia mandado ele ficar em silêncio diante daquilo. É isso que o David Leonardo não quer que repercute. Você é estranho porque você falou disso. Outro caso também, e muito infeliz também, que inclusive a esposa do homem que cometeu se pronunciou há poucos dias, há 2 dias atrás, que foi o caso do Lucas Hayashi, pastor da igreja Zion Church. Ele que tinha um caso com casas de prostituição, com prostitutas, há mais de 10 anos. Algumas fontes indicam que já chegava a quase 14 anos. 14 anos, tá, David Leonardo? Você isolou como se fosse um deslize, uma queda. Não, quase 14 anos, um líder que influenciava uma nação, pregava para pessoas, aconselhava pessoas, quase 14 anos, mantendo relações com prostitutas, garotas de programa, liderando o ministério. Ele, igual o caso do Marcus Grubert, não foi se entregar, foi descoberto. Descobriram o caso do Lucas Hayashi e ele admitiu para sua esposa toda essa traição ao longo desses anos, em uma véspera de comemoração de 19 anos de casado, David Leonardo, para você ver. Ele não admitiu, ele foi descoberto. O outro caso também foi o do caso Salles Batista, agora, recentemente, no final do ano de 2025. O pastor Salles Batista, vice-presidente da Convenção da Assembleia de Deus no estado do Pará. O pastor Salles Batista tinha um caso de 6 anos, David Leonardo, 6 anos com a própria nora. Algumas fontes indicam que eram com o consentimento do próprio filho. O próprio filho estava ciente, o próprio filho é que levava o Salles Batista para se encontrar com a sua esposa. E eu nem quero comentar aqui toda a polêmica que envolve essa trama, mas você, com certeza, você do Brasil, que é estranho, segundo David Leonardo, já soube que isso aconteceu. Vice-presidente da Convenção da Assembleia de Deus do Estado do Pará. A chapa dele ganhou para continuar na banca administrativa da Convenção das Assembleias de Deus. Olha só, o vice-presidente estava envolvido nisso. E o último caso que ele cita, um dos maiores escritores mundiais, grandes homens de Deus repercutiram, é o caso do Philip Yancey, que tinha, David Leonardo, não foi um deslize. O Philip Yancey tinha 8 anos tendo uma vida dupla com uma outra mulher casada. Não se sabe os motivos pelo qual o Yancey veio e admitiu o seu pecado, admitiu o seu adultério. Ninguém sabe. Mas foi depois de 8 anos que ele chegou a esse senso de que ele tinha que admitir. 8 anos, David Leonardo, não foi um deslize de um homem de Deus. Eles nunca olham para o lado das vítimas. É por falas como a do David Leonardo que a Damares Alves, relatora da CPMI da fraude do INSS, ela diz que os líderes evangélicos, os influenciadores evangélicos fazem lobby para que estes caras não sejam investigados. Por quê? São pastores, são líderes, um defende o outro. Eles fazem lobby discretos. Olhe para as coisas boas. Quer dizer que uma coisa boa justifica uma coisa ruim, David Leonardo? O seu Deus é um Deus que olha para a causa de um e ignora a causa de outros, David Leonardo. Esses homens, infelizmente, eles não deslizaram, eles pecaram recorrentemente e conscientemente. Todos eles foram descobertos, eles não admitiram por arrependimento genuíno, porque reconheceram que estavam enganando as pessoas, não. Eles foram descobertos e então tiveram que admitir o seu pecado e, em alguns casos de natureza criminal, tiveram que responder diante da justiça. Ninguém aqui está dizendo que o André Valadão ele está envolvido na fraude do INSS. Agora, ele está sendo investigado, ele é o líder de uma igreja global, que é a Lagoinha. Porque o que parece é que os líderes não podem ser investigados, segundo a visão do David Leonardo. E aí, diante de todo esse mal, de todo esse dano que estes homens causaram, ele cita o lado bom, ele cita as coisas boas, que segundo ele é Deus que está fazendo na nação e que você, brasileiro, estranho, você não deve olhar para essas coisas ruins, não. Algumas de natureza criminosa. Não, você deve olhar para essas coisas boas que esses homens têm feito. Aí ele cita as figuras que estão promovendo esse mover de Deus, esse avivamento. Primeiro é o Tiago Brunet, pregador da teologia da prosperidade. Eu te convido, vai no perfil do Tiago Brunet agora. Vai ver o que ele fala. Investimento, relacionamento, como ganhar dinheiro. Aí ele cita o pastor Bruno Leonardo também. É um judaizante místico que vende carnê do Salmo 23, vende óleo ungido no seu perfil do Instagram para as pessoas comprarem. É aquele que faz a oração poderosa da inveja. A inveja não vai te tocar. Tiago Brunet foi para os Estados Unidos se encontrar com líderes de todo mundo, grandes líderes, para fazer uma conferência de liderança nos Estados Unidos. Só que, David, os brasileiros eles não vão saber, porque o Tiago não estava fazendo isso aqui, ele estava fazendo lá nos Estados Unidos. A conferência foi lá, olha só que interessante. Ele quer falar de um mover de Deus no Brasil, com o Tiago Brunet fazendo conferência lá fora. Eu preciso falar sobre a teologia do Café com Deus Pai, é a mesma teologia ninática, podemos dizer assim, do David Leonardo. É daquele Deus
fofinho, bonzinho, que faz tudo. Nenhum desses pregadores prega sobre pecado, sobre arrependimento, sobre a volta de Cristo, sobre uma conversão genuína. Não, eles pregam a respeito de um Deus que vai fazer tudo o que você quiser. Porque segundo David Leonardo, se Deus deixou você ver, deixou você sentir, deixou você tocar, ele vai te dar isso. É por isso que vocês enchem estádio. É por isso que as pessoas vão atrás de vocês, por causa do evangelho fácil. O evangelho à base da troca. Vocês me dão isso e Deus vai devolver 2 vezes mais, 3 vezes mais. É por isso que as pessoas são adeptas desse falso evangelho. Teologia da prosperidade, confissão positiva, igrejas judaizantes, igrejas místicas. É isso que as pessoas estão querendo. Experiências sobrenaturais, mas não transformadoras. Agora, David Leonardo, mais vergonhoso e mais estranho do que a atitude dos brasileiros em expor esses pecados e muitas vezes crimes, repercutir essas ações vergonhosas desses líderes que deveriam ser exemplo, mais estranho do que isso, David, é tantas coisas boas estarem acontecendo na nação, tanto avivamento espalhado, e o pecado só aumenta. Tantos movimentos no Brasil, estádios cheios, a sua série na Netflix, rodada em não sei quantos países, e o pecado do mundo só aumenta. Isso comprova, David Leonardo, que não houveram conversões genuínas, só pessoas emocionadas, mas não transformadas, porque o evangelho que você prega e que você faz lobby só é para benefício próprio. Só é para você ganhar mais dinheiro. As promessas que você faz em nome de Deus, dizendo que as pessoas vão ter anos extraordinários no ano que vem, você esquece de falar que elas vão promover a você um ano extraordinário. 2026 é o ano da colheita. É o ano da maior colheita da sua vida. O David Leonardo tem uma sede de trabalho aqui no Brasil e tem uma casa e também vende casas, negocia casas nos Estados Unidos. Aí o que ele faz? Ele vem, faz a turnê dele aqui no Brasil, passa por várias cidades, estádios lota, tem fila de espera para ouvir as pregações do David Leonardo. Quando ele faz, termina, ganha o dinheiro aqui do Brasil, ele volta para onde? Para os Estados Unidos para descansar. Olha só esse vídeo aqui. E aí, lindos, tudo bem? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Estou aqui nos Estados Unidos, eu e a Paulinha. A gente veio para resolver algumas coisas, ver sobre a nossa casa com a Martins Development, como é que tá o andamento. E a gente sempre pega o carro da Florida Rental Cars, que é nosso parceiro há muito tempo. E o pneu furou. Então eu tô aqui no estacionamento agora aqui da rodovia, né? E por isso que é importante a gente ter uma empresa brasileira com WhatsApp facilitado, que você consegue resolver com facilidade. Imagina quando você furar um pneu, você tá com uma empresa americana, ligar e todo o trabalho, assim já fica tudo mais fácil. Valeu, Florida Rental Cars, agora vem me salvar. Ô, gente, acabamos de chegar em casa aqui. Ô, vida, e aí? Cadê? É difícil. Não, ô Juju, como é que a gente faz pra vir pra cá agora? E não mal acostumados, mimados. Meu Deus, obrigado, Juju. Juju, Camila. Ah, chegamos aqui, já tá um cheirinho gostoso. A casa preparada. Ô, meu amor, obrigado. Meu Deus do céu, que saudade, que coisa boa. Obrigado, Camila, Juju. Maravilha. Aí eu te pergunto, quem é que não quer esse evangelho? O David Leonardo voltou de países como a Nigéria, em outros países da África. O David Leonardo voltou da Coreia do Norte. O David Leonardo voltou do Irã. O David Leonardo voltou de alguns países extremistas da Palestina, se arriscando por levar a mensagem do evangelho. E está cansado agora, chegou nessa linda casa dele, nessa residência nos Estados Unidos para descansar, vindo de uma viagem árdua missionária. Não, ele veio do Brasil, ganhou o dinheiro de pessoas estranhas, como ele mesmo disse. Ganhou dinheiro de pessoas que só repercutem coisas ruins. É por isso que o pecado só aumenta, porque falas como essa do David Leonardo dão a segurança para alguns líderes que se acham autossuficientes, que se acham intocáveis. Isso jamais vai ser descoberto. Ninguém vai conseguir me tocar. E se descobrirem, eu vou ter amigos para me proteger, eu vou ter amigos para cobrir a minha injustiça. Fora outros escândalos que com certeza você sabe que eu não tenho lembrado, deixa aqui nos comentários. Lembra aqui nos comentários. Repercute isso aí também. O David Leonardo vai taxar eu e muitas outras gente, pessoas que propagam o mal. Mas eu te falo, David Leonardo, é muito mais confortável estar na posição de alguém que fala, ainda que infelizmente, sobre esses casos, sobre esses males que têm atingido não só a igreja, mas o mundo, do que as pessoas que são os agentes do mal, David Leonardo. Eu não estou falando isso como uma forma de julgamento, tá, pessoal? Me colocando acima dos outros, me colocando como melhor dos outros. Eu só estou dizendo que entre alguém que abusa de uma criança e alguém que fala a respeito de alguém que abusou uma criança, eu prefiro falar de alguém que abusou uma criança do que eu estar nessa posição de ser um pai de filhas, um homem casado e ser acusado e as provas corroborarem da investigação que eu realmente abusei de uma criança. Eu prefiro então trazer o escândalo, eu prefiro repercutir do que estar nessa posição. Eu prefiro
estar nessa posição de falar, olha, fulano está sendo investigado por causa de uma fraude que houve no INSS, porque roubaram velhinhos, eu prefiro estar nessa posição do que o meu nome estar lá como sendo um dos investigados. E ainda que estivesse, se eu não tivesse feito nada, eu estaria suave, eu não estaria precisando que ninguém fizesse logo para mim nos stories ou em um vídeo dizendo, ataca fulano, tem feito tantas coisas boas, enchido tantos estádios. Não, estaria com a minha consciência tranquila e a minha disposição de cidadão livre para que a justiça investigasse e procurasse o que quiser. Não estou dizendo que o André Valadão não tenha com essa consciência, só estou dizendo que entre as pessoas, David Leonardo, que se envergonham, como você, eu tenho vergonha disso, você deveria ter vergonha, era de tentar acobertar o mal, você deveria ter vergonha de tentar cobrir a injustiça, de falar a respeito de situações que são delicadas e nem se colocar em uma posição de neutralidade. Não, já sai em defesa. O grande escritor, um deslize de 8 anos, um deslize de 6 anos, um deslize de quase 14 anos, fora os outros que tiveram 1 ano e foram descobertos. Que deslize é esse, irmão? É realmente de indignar, cara. As propostas de avivamento são propostas vazias, sem evangelho genuíno, sem pregação expositiva do evangelho, sem arrependimento, sem um encontro com o Espírito Santo, sem vida transformada. É isso que você, David Leonardo, prega e outros pregadores fazem sucesso no Brasil e no mundo pregam, e é só por este motivo que fazem sucesso. Se o apóstolo Paulo vivesse como missionário hoje, como implantador de igreja, ele não teria, David Leonardo, o sucesso financeiro que você tem. Se Pedro, Felipe, Tiago e outros empreiteiros se dispusessem a essa obra hoje, eles não teriam o sucesso que você, Tiago Brunet, Bruno Leonardo, André Valadão e tantos outros têm. Eles não teriam, certamente eles não teriam, porque eles estariam preocupados com o reino, com a justiça genuína, com os órfãos, com as viúvas, com as pessoas que foram lesadas, tiveram as suas vidas danificadas de alguma forma, coisa que você, ao que parece, não se importa. Aí vem gravar stories, jogando a culpa para as pessoas que repercutem, jogando a culpa para as pessoas que vêm na mídia, que vêm a público falar a respeito disso que está acontecendo, que vêm alertar os pais que muitas vezes deixam seus filhos dormindo na casa de liderança de pessoas adultas, de homens adultos, que nem conhecem o caráter moral, só conhecem ali na igreja. Pessoas que vêm alertar da confiança que tinham, pessoas que vêm alertar a respeito de proximidade, pessoas que vêm alertar sobre a relação não clara de lideranças. E aí você se opõe a isso? É porque você quer continuar na sua vida confortável, né? Ganha dinheiro no Brasil e volta para usufruir o capitalismo dos Estados Unidos. É muito bom, cara. É muito bom. Você que está me assistindo aqui, você, minha audiência, não caia nesse papo do David Leonardo. Não caia. Com certeza não vai gostar desse vídeo, porque eu estou repercutindo, né, segundo ele, aquilo que é mal, mas eu estou alertando você para esse falso evangelho, aonde quem corre atrás dele nunca alcança nada de Deus financeiramente, porque Deus não promete isso, mas eles, por outro lado, ganham com venda de lote de ingresso, de um assento que você precisa comprar, e as promessas vazias que eles entregam para cada pessoa que compra acreditando que é Deus que vai trazer a chave, que é Deus que vai trazer coisa através do carnê, do óleo, da cruzada de não sei o que, é tudo mentira. Biblicamente, é tudo mentira. A maior bênção Deus já entregou, que foi seu Filho, e entregou salvação a todos quanto crerem e aceitarem. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário. O que você acha disso tudo? É claro que existem muitas diferenças, né, de seguidores, de pessoas que concordam, discordam, mas o respeito deve estar acima dessas nossas diferenças. Então, deixe seu comentário, compartilhe com um amigo e, principalmente, se inscreva aqui no canal. Estou percebendo que tem muitas pessoas assistindo aos meus vídeos aqui no YouTube, mas não estão se inscrevendo. Se inscreva aqui, é rapidinho, dá um toque aqui embaixo, ó, inscrever-se, ative o sininho de notificações, assim toda vez que eu publicar um vídeo você vai ser notificado, tá? Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês, e o YouTube também vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então, me dá essa força, se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificação e nós nos vemos em um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até lá!